Páscoa judaica. E isso vai nos conduzir a um raciocínio com toda a clareza no sentido da justiça e da intervenção do nosso Deus. Capítulo 12 de Êxodo, nós temos o princípio da Páscoa, a instituição da Páscoa. O Eterno decretou ao povo de Israel que no dia 10 de Abib, ou Nisan, são dois nomes para o mesmo mês, do calendário hebraico, Israel deveria tomar um cordeiro entre as ovelhas ou um cabrito, mas sem defeito, de 1 ano, e guardá-lo até o 14º dia deste mês. No crepúsculo da tarde, este cordeiro ou cabrito, não esqueçam, sem defeito, sem mancha, deveria ser degolado. O sangue deste animal deveria ser colocado numa bacia e, com o mesmo, pintar os umbrais e a verga das portas das casas dos israelitas. E este cordeiro deveria ser assado ao fogo, todo ele, a cabeça, os pés e a fressura. Então, amados, esta foi uma ordenação que o Senhor Deus. Na parte 52, na continuação da série A Formação de Israel como Nação, tem este registro. Procure ver. Bom, então esse animal foi imolado, seu sangue foi colocado numa bacia, e com esse sangue, os umbrais e na verga das portas dos israelitas, esta casa foi marcada. O cordeiro, o cabrito, deveria ser assado ao fogo, a cabeça, os pés e a fressura. Todo ele. A fressura significa os miúdos. Não era para ser cortado em pedaços, mas inteiro. E havia um cerimonial para este jantar. Durante a noite, Israel, então, preparado o cordeiro, com as sandálias nos pés, o cajado na mão, e comê-lo apressadamente, com ervas amargas, deveria ser saboreado este cordeiro. Mas o Eterno disse: durante esta noite eu estarei passando casa por casa em todo o Egito e farei juízos sobre os deuses do Egito, sobre o povo do Egito, e farei a diferença entre os egípcios e Israel. Agora, apenas para lembrar que 9 pragas já haviam caído sobre o Egito. Também devemos nos lembrar as palavras que o Eterno, através de Moisés, falou ao faraó: para isso eu te levantei, para mostrar em ti todo o meu poder e para que o meu nome seja conhecido em toda a terra. Foram grandes e maravilhosos os sinais que aconteceram através destas pragas. E houve sempre a diferença entre o arraial dos egípcios e dos hebreus. O Eterno havia declarado que todos veriam esta diferença. Agora, um momento sublime na história de Israel. O cordeiro está sendo saboreado. E esse cerimonial, pães asmos, sem fermento. E havia esse detalhe: comê-lo apressadamente. Então vem a referência que o Eterno mesmo falou. Esta é a Páscoa do Senhor. Páscoa. Então tem um significado muito importante, e é sobre ele que eu quero mergulhar com profundidade, para que você entenda o sentido da Páscoa. Este animal, este cordeiro ou cabrito, sem manchas, sem defeitos, de 1 ano, que foi imolado, simbolizava a pessoa do Messias, que deveria vir ao mundo e derramar o seu sangue para a purificação de todos os pecados. Israel obedeceu a esta ordem do Senhor. Mas o Senhor havia dito também: eu passarei pelo Egito. Agora, também quero trazer à sua memória um texto da Bíblia que diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus como o nosso, que trabalha a favor daqueles que o temem. Toda esta noite o Senhor esteve trabalhando. Mas que tipo de trabalho foi feito? 430 anos Israel esteve no Egito. Foi o berço da criação de Israel. Entrou como
uma família, 72 pessoas, e agora são milhões que saem do Egito. Mas nem todos esses 430 anos que Israel esteve no Egito foi um período de escravidão. Por muitos anos, não sabemos exatamente quantos anos Israel esteve sofrendo a escravidão no Egito. Então, veremos, um pouquinho mais adiante desta mensagem, os significados dos elementos da Páscoa hoje. Então, este cordeiro simbolizava o Messias, que deveria dar o seu sangue para a remissão dos pecados. O sangue desse animal colocado nos umbrais e na verga das portas livrou os israelitas da morte, porque o anjo da morte passando pelo Egito, onde não havia o sinal de sangue, o anjo da morte entrava, e desde a família até entre os animais, todo o primogênito morreu. E o registro que temos no Santo Livro, que nunca houve um clamor como houve este no Egito, e nunca mais haverá. Toda a casa dos egípcios foi visitada pelo anjo da morte. Então, enquanto Israel tinha uma cerimônia de festa, a festa da libertação, a festa do perdão, o anjo da morte trazia juízo sobre os egípcios. Aqui é muito importante meditarmos que o faraó, o governante do Egito, trouxe esta maldição para o povo egípcio, porque de entre os egípcios muitos admiravam os judeus, mas em obediência às ordens do seu rei, o faraó, o Egito sofreu as consequências deste terrível pecado. O juízo de Deus entrou no Egito e a morte foi o resultado de toda a maldade que o Egito fez ao povo de Israel. Jamais ficarão impunes os obreiros da iniquidade. Lembremos-nos das palavras de Abraão, ou que o Eterno falou com Abraão, o pai da nação israelita. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E na tua descendência, Abraão, e é o povo judeu, serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra, não importando a nacionalidade, a etnia, mas a intenção do eterno Deus em criar e formar Israel, como o Êxodo, nós temos no capítulo 19 esta explicação, quando o Eterno fala com Israel já uma nação. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. E Israel, então, foi criado e formado por Deus para ser um povo sacerdotal, a favor de toda a humanidade. A bênção ou a maldição do eterno Deus para as famílias da terra depende, pois, hoje também, do tratamento que se dá à descendência de Abraão, que é o povo judeu. Povo sacerdotal tem este significado. Mas este povo sacerdotal agora, em festa, movidos pela fé, porque até esse momento, durante a Páscoa, ainda eram escravos do Egito. Mas era a noite da libertação. Era a noite onde o Eterno tinha decretado a saída da escravidão. Agora, Israel festeja com esses elementos que o Eterno determinou: o cordeiro da Páscoa, pães asmos sem fermento, ausência de pecado, ervas amargosas para se lembrar para sempre o sofrimento causado pelos egípcios. O tempo de sofrimento, agora com a Páscoa, é terminado. Mas, saindo Israel da escravidão, deveria, para sempre, se lembrar desta cerimônia. Durante toda aquela noite, o Senhor trabalhou pela libertação do seu amado povo Israel. Aqui nós temos uma mensagem muito profunda. O Senhor está trabalhando para te libertar. O Cordeiro já derramou o seu sangue. O sangue do Cordeiro, do Messias, nos purifica de todo pecado. E o cerimonial ordenado pelo Eterno foi que Israel, para sempre, deveria se lembrar desse dia. Então, na festividade do Pêssar, da Páscoa judaica, a família se reúne, porque no Egito, um cordeiro para cada família, e se porventura havia essa observância,
Se um cordeiro era muito para uma só família, poderiam se reunir com o seu vizinho. Mas preste atenção num detalhe: nada podia sobrar para o dia seguinte. Se houvesse sobras, esse animal tinha que ser queimado ao fogo. E a ordem na cerimônia é que ele deveria ser assado ao fogo, a cabeça, os pés e a fressura, não cozido em água, mas assado ao fogo. Como eu já expliquei, nada dele poderia sobrar até o amanhecer. E se isso acontecesse, deveria ser queimado ao fogo. Qual é o significado disto? Que a obra do Messias seria perfeita. Nada a acrescentar para a salvação do homem a quem Deus ama. Nada poderia ser acrescentado. A obra foi perfeita. Então, a obra já foi feita. A perfeição da cerimônia da salvação já aconteceu. O Messias já derramou seu sangue e é o sangue do Messias que nos purifica de todo pecado. Então, amados, eu quero vos dizer que toda a tua atenção para esse assunto pode mudar o teu conceito sobre a obra que Deus já realizou aqui na Terra. Tudo que era necessário para que houvesse perdão total dos teus pecados, esta obra já foi consumada. E agora, as ervas amargosas é a lembrança. Devemos, então, nos lembrar do passado de sofrimento, mas com a seguinte sabedoria: não se pode dirigir um automóvel olhando para o retrovisor. Devemos nos lembrar do passado de sofrimento para termos a firme confiança que o eterno Deus, que se revelou, o Deus de Israel, o todo-suficiente, o Emanuel, o Deus conosco, não nos desampara jamais. Ele não está separado da sua bendita palavra. E essa palavra representa lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então vamos olhar na Páscoa que o cordeiro já foi imolado. E no cerimonial da Páscoa judaica, a família reunida tem pratos especiais. Um osso de cordeiro ou de ovelha, que representa a morte do cordeiro, que tira o pecado do mundo. Pão sem fermento, ausência de pecado. O ovo significa a perseguição aos judeus e o seu fortalecimento. A perseguição nos fortalece, porque temos a convicção daquilo que somos, povo criado e formado por Deus. Mas se o mundo todo nos odeia, nós, judeus, somos odiados, mas Deus nos ama e estamos a serviço de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, amados, o cerimonial é esse. Ervas amargas é a lembrança do sofrimento na escravidão durante a vivência no Egito. Devemos nos lembrar que no Egito nós fomos escravos, mas foi durante este período que o Senhor nos uniu. Em todo o sofrimento, temos a nossa mente aberta para entender que o sofrimento nos fortalece e nos une. Isto serve para todos aqueles que creem no Deus de Israel. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É na aflição que se conhece o irmão. É na aflição que temos a convicção de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Este é o cerimonial do Pesach, da Páscoa judaica. Qual a lição que temos? Qual a profundidade deste ensino? O Senhor já proveu a nossa salvação. E agora, esse cerimonial deve nos lembrar o que fomos no passado, o que somos no presente e o que seremos no futuro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A mão do Senhor é firme e poderosa. E temos, soando em nossos ouvidos e em nosso coração, a palavra do Eterno: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria, porventura, alguma coisa por demais maravilhosa que eu não possa fazer? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Israel, em obediência às ordens do Senhor, comemorava a Páscoa, comendo daquele cordeiro, com as sandálias nos pés, o cajado na mão, e comendo apressadamente, dava o sentido: apressem-se, estejam prontos, porque já vamos partir, já vamos sair da escravidão.
Mas sair da escravidão para onde? Havia uma promessa, uma terra prometida, a terra que manava leite e mel. O sentido da expressão, uma terra que emana leite, significa uma terra de pasto, campos verdejantes para pasto, para produzir o leite. Mas a terra produziria mel, florestas, abelhas, para produzir o mel. Então, o que o Eterno preparou para Israel é para Israel. Israel é o centro do mundo. E tudo que acontece com Israel deve chamar a atenção do mundo. Porque é o relógio de Deus. Israel é menina dos olhos de Deus. É o Eterno que fala ao mundo através de Israel.